O que significa, de verdade, ser forte e corajoso quando tudo em você está desmoronando por dentro? Como obedecer a esse chamado de Deus quando a alma está cansada, o coração inseguro e a mente cheia de incertezas? A verdade é que coragem, no reino de Deus, não significa ausência de medo, significa continuar, mesmo tremendo. Por isso, precisamos entender que fé e esperança não são reservas eternas que se mantêm sozinhas. Elas precisam ser renovadas todos os dias, assim como o maná no deserto. O que te sustentou ontem não é suficiente para hoje. A alma precisa de alimento fresco, da presença viva de Deus, da palavra que consola e direciona. A esperança, quando cultivada na intimidade com o Pai, se torna mais do que uma expectativa vaga. Ela se transforma numa certeza silenciosa de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E é essa esperança que nos levanta, que nos fortalece, que nos permite levantar da cama e dizer: Deus está comigo. Fique comigo até o final deste vídeo. Hoje, o Senhor quer renovar sua fé, acender sua esperança e te lembrar que ser forte não é sobre ter controle, mas sobre confiar naquele que nunca falha. No livro de Josué, capítulo 1 e verso 9, Deus declara com firmeza: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Este versículo não é apenas uma frase de motivação. É uma ordem carregada de promessa, dada a um homem que estava prestes a liderar um povo rumo ao desconhecido. Josué acabara de perder Moisés, seu líder e mentor. A responsabilidade agora era dele, e o desafio era imenso. Era natural que o medo surgisse, mas Deus não disse: se você se sentir pronto, vá. Ele disse: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Essa ordem continua viva para nós hoje. O Senhor não nos manda ser fortes por conta própria, mas nos fortalece com a presença dele. Essa palavra é para você que está enfrentando um novo ciclo, uma decisão difícil ou um cenário onde tudo parece incerto. A coragem que Deus nos chama a ter nasce da certeza da sua companhia. Quando ele diz: eu sou contigo, está dizendo que não precisamos enfrentar nada sozinhos, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Ser forte quando tudo está indo bem é fácil. O verdadeiro desafio é continuar quando o chão parece ter desaparecido, quando oramos e ainda não vemos respostas, quando nos sentimos sozinhos, esgotados e em dúvida se vamos conseguir dar conta de mais um dia. É justamente aí que a coragem bíblica entra em cena, não como um esforço humano vazio, mas como uma decisão de confiar mesmo sem garantias visíveis. A coragem que Deus espera de nós não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar ouvindo sua voz acima do barulho das dúvidas. Ser corajoso não é negar o medo, mas não deixar que ele dite nossas escolhas. E Deus sabe disso. Ele conhece nossas limitações e ainda assim nos chama para seguir. Ele não espera perfeição, mas disposição. Assim como Josué, você pode estar diante de algo que parece maior do que suas forças. Mas a boa notícia é: Deus não te chamou para caminhar com base no que você sente, mas no que Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Em Deuteronômio, capítulo 31 e verso 6, está escrito: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Existe uma grande diferença entre a esperança natural e a esperança que vem de Deus. A esperança natural depende das circunstâncias. Ela cresce quando tudo vai bem e desaparece quando surgem os problemas. Já a esperança fundamentada nas promessas de Deus é inabalável, porque está firmada em um Deus que não muda e não falha.
Quando você acorda em um dia difícil, o mundo ao seu redor pode não oferecer nenhuma garantia. As contas continuam chegando, os desafios no trabalho permanecem, as dores emocionais não somem de uma hora para outra. Mas há uma esperança que transcende tudo isso. Em Romanos capítulo 15, verso 13, está escrito: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa esperança é viva, firme, e não está baseada no que você vê, mas no que Deus prometeu. Quando você crê, mesmo sem entender, essa esperança cresce dentro de você como uma luz no meio da escuridão. Ela te lembra que não importa o quão incerto o dia pareça, o seu Deus já está lá, cuidando de cada detalhe. Você não sabe o que vai acontecer hoje. E, na verdade, ninguém sabe. Às vezes, esse desconhecido nos paralisa. Nos perguntamos, e se não der certo? E se eu falhar? E se eu não aguentar? Mas há uma verdade poderosa que precisa ser lembrada todas as manhãs. Deus já está lá. Ele não está limitado ao agora. Ele habita o ontem, o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. Por isso, quando você acorda com o coração inquieto sobre o que virá, lembre-se, o que é incerto para você é perfeitamente conhecido por Deus. Ele vê os caminhos que ainda não enxergamos. E melhor, Ele já está preparando livramentos, provisões e respostas para situações que ainda nem aconteceram. Essa confiança não apaga os desafios, mas transforma a maneira como enfrentamos cada um deles. Em Provérbios capítulo 3, e versos 5 e 6, a palavra nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos, Deus alinha nossos passos, mesmo em estradas desconhecidas. Muitas vezes criamos a ideia de que estar com Deus significa viver sem problemas, como se a fé fosse um escudo contra todas as dificuldades. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. Deus nunca prometeu que a jornada seria fácil. O que Ele prometeu foi caminhar conosco em cada passo. E isso muda tudo. No Evangelho de João, capítulo 16, e verso 33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não negou as lutas, mas garantiu a vitória. Isso significa que, mesmo que você enfrente pressões, perdas ou incertezas, há uma presença real, viva e constante ao seu lado, a presença do próprio Deus. Essa certeza é o que sustenta a fé nos dias difíceis. Saber que Ele está conosco nos dá a coragem de continuar, mesmo quando a estrada parece escura. Não é sobre escapar das batalhas, mas atravessá-las com a certeza de que não estamos sozinhos. O Deus que mandou Josué avançar é o mesmo que te diz hoje: Eu sou contigo por onde quer que andares. Tem dias em que levantar da cama já é um ato de coragem, em que o coração parece fraco, a mente sobrecarregada e a fé quase apagada. Mas aqui está uma verdade libertadora. Fé não é se sentir forte o tempo todo. Fé é continuar confiando, mesmo quando tudo em você está inseguro. Fé é caminhar tremendo, mas ainda assim caminhando. O inimigo quer te convencer de que, se você sente medo ou fraqueza, então está falhando espiritualmente. Mas isso é mentira. Os grandes homens e mulheres de Deus sentiram medo. Elias, por exemplo, depois de grandes vitórias, pediu para morrer. Davi escreveu salmos cheios de angústia. Paulo confessou ter enfrentado tribulações além das forças humanas. A fé verdadeira não é cega. Ela enxerga a realidade, mas decide confiar acima dela. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, Deus diz a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é sobre você ser suficiente, é sobre confiar naquele que é. Se hoje você sente que não tem forças, respire fundo. Deus se especializa em usar corações quebrados para fazer coisas extraordinárias. Imagine tentar atravessar um deserto sem água,
ou subir uma montanha sem preparo. Assim é começar o dia sem oração. A oração da manhã não é apenas um ritual. Ela é combustível para a alma, âncora para o coração e direção para a mente. É na oração que encontramos força, clareza e paz para enfrentar o que está por vir. Ao orar logo cedo, colocamos Deus no centro, entregamos nossas aflições e silenciamos os ruídos da ansiedade. Não importa se a oração é longa ou curta, se é falada ou em silêncio, o que importa é o coração entregue. É nesse momento de intimidade que somos lembrados. Você não precisa carregar o dia sozinho. Em Filipenses capítulo 4 e verso 6 está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Quando começamos o dia em oração, algo muda dentro de nós. A alma que estava inquieta se aquieta. O medo dá lugar à confiança. E a certeza de que Deus está conosco nos acompanha em cada passo. Que neste dia, antes de qualquer tarefa ou preocupação, você se permita esse encontro. A oração que renova tudo. Quando o hoje parece difícil e o futuro incerto, há algo poderoso que você pode fazer. Olhar para trás e lembrar do que Deus já fez. Às vezes, a força que precisamos para continuar está nas memórias dos livramentos passados, das portas que se abriram, das respostas que chegaram quando tudo parecia perdido. No livro de Salmos, capítulo 77, verso 11, o salmista declara: Lembrar-me-ei das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Há esperança em recordar. Porque cada vez que você se lembra de onde Deus te tirou, sua fé ganha nova vida. Ele já te sustentou antes e vai sustentar de novo. Josué, ao assumir o lugar de Moisés, não começou do zero. Ele carregava na memória tudo o que Deus havia feito no deserto: o mar aberto, o maná, a nuvem, o livramento. E isso lhe dava coragem para enfrentar o novo. O mesmo vale para você. Relembre, celebre e confie. O Deus que te trouxe até aqui não vai te deixar agora. A transição de liderança de Moisés para Josué não foi apenas uma mudança de cargos, foi uma grande perda emocional. Moisés era mais do que um líder, era a referência espiritual, o guia, o homem por meio de quem Deus falava. Sua morte foi um abalo para todo o povo. E é nesse cenário de dor que Deus diz a Josué: levanta-te agora. Ou seja, o novo começa depois da perda. Às vezes achamos que só poderemos avançar quando tudo estiver resolvido ou quando não houver mais dor. Mas Deus nos mostra que mesmo em meio à saudade, ao luto, à frustração ou ao fim de uma fase, ainda há promessa, ainda há caminho, ainda há propósito. Em Isaías, capítulo 43 e verso 19, o Senhor diz: Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? O novo de Deus não apaga o que foi perdido, mas mostra que ainda existe vida depois da dor. Talvez você esteja vivendo uma transição emocional, espiritual, familiar, e ela tenha vindo acompanhada de perdas. Mas ouça isso com fé. Quando uma porta se fecha com Deus, outra maior se abre. Ele não desperdiça despedidas, ele transforma fins em começos. Agora, com tudo que refletimos, vamos orar juntos. Se possível, feche seus olhos, acalme o coração e una sua fé à minha nesta oração da manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Obrigado pela dádiva da vida, por mais um dia e por Tua presença constante, mesmo quando eu não percebo. Obrigado, porque o Senhor é a minha força quando me sinto fraco e a minha coragem quando o medo tenta dominar o meu coração. Hoje eu entrego a Ti todas as minhas preocupações, dúvidas e ansiedades. Entrego minha família, meu trabalho, minha saúde e meus caminhos. Eu não quero começar este dia na força do meu braço, mas na dependência da Tua graça.
Renova em mim a fé que se desgastou. Acende novamente a esperança que se apagou. Assim como está escrito em Josué capítulo 1 e verso 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, eu recebo essa palavra como uma ordem viva para mim hoje. Mesmo com medo, eu sigo. Mesmo sem forças, eu caminho, porque o Senhor vai comigo. Pai, protege cada passo meu neste dia. Dá-me sabedoria nas decisões, paz nas emoções e firmeza na fé. Que eu não me guie pelas circunstâncias, mas pela tua voz. Que o Senhor seja o meu refúgio, o meu consolo e a minha direção. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Eu te louvo, porque sei que não estou só. A tua presença é maior que qualquer desafio. E é por isso que hoje eu escolho começar este dia com coragem vinda do céu. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, declare com fé nos comentários. Eu escolho ser forte, porque Deus está comigo. Compartilhe este devocional com alguém que precisa renovar a fé e recomeçar com esperança. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em fé. E não se esqueça de assistir o próximo devocional. Deus ainda tem mais para falar ao seu coração. Que o Senhor te fortaleça, te guie e te envolva com sua paz. Um dia abençoado para você.